de lá, esse dedinho, você já viu o dedinho andando sozinho? Não, então eu só me completo com a Karina. Você entende? Então é a mesma. Tô vendo um debate aqui para lá de edificante, né, entre a Cassiane e a Karina, né? Num dia que me traz uma lembrança gostosa, porque hoje é aniversário do Antônio Baense, né? Antônio Baense é um grande amigo do pessoal da velha guarda, né? E quando você fala de velha guarda, você vai lembrar lá de Manuel Lobato. Ele ia fazer aniversário agora, 99 anos, né? Dia 15. E uma outra pessoa também que faz aniversário, nos deixou lá em setembro de 2021, né? O Dudu Braga, né? E o Dudu Braga lutou contra uma enfermidade, né? Mas essa pandemia que foi assim devastadora, né? E ela levou uma avalanche de pessoas, entre elas Anissete Bruno e outros tantos artistas, né? Aquele rapaz do Roupa Nova, Renato Sasbuqueres, né? Que eu tive com ele aqui na Maria das Tranças, eu estava com o Nilson. Aí foi uma festa, foi um momento assim de comunhão. E eu nunca neguei meu fascínio pelo Nelson Ned, né? E o Templo dos Anjos, nós temos aqui vem muitos convidados, né? Entre eles o Vanderlei Cardoso. E eu lembro do Ed Wilson, né? Que fez uma letra linda, né? E eu era garoto e lembro meu pai ligando a rádio e eu ouvindo Vicente Celestino, né? Porta aberta por Jesus de Nazaré, essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Engraçado, eu gastei R$70 porque eu perdi uma chave, né? Aí eu peguei a chave assim na minha mão e eu fiquei pensando nisso, né? Aí eu olhei para o céu e eu lembrei que Deus, na sua infinita sabedoria, né? Falou que nós somos a igreja, que Ele nos deu a chave, né? A palavra de Deus fala que Ele desceu às partes mais baixas da terra e subiu acima de todos os céus, né? E isso está lá no livro de Efésios, né? Ninguém desceu do céu senão aquele que para lá subiu. E aquele que desceu às partes mais baixas da terra. E ele cita aqui: ai de vós, moradores da terra. Né? Quando teve aquele episódio do primeiro homicídio, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Caim, ele tinha domínio sobre a sua vontade, mas Caim, ele tinha inveja mortal do irmão dele. Hoje eu vi uma cena muito triste, né? Na segunda-feira eu estava vindo no culto de intercessão lá da igreja da Lagoinha, pastora Laércio, uma equipe de intercessores, os invisíveis da igreja, né? As colunas da igreja. A Ana Paula cita no desabafo dela, né, as colunas de uma igreja, né? E às vezes as colunas de uma igreja, se você remover as colunas, o templo ruim, né? Lá no episódio de Sansão, né, ele já cego e envergonhado pelo vexame que ele deu, né? Ele pede mais um fôlego de vida e Deus dá a ele aquele último fôlego de vida e ele consegue chegar nas colunas, né? E ele derruba aquele templo pagão, né? Então não se iluda, meu irmão. O inimigo às vezes é o primeiro a chegar na igreja, né? Quem que é o inimigo que fica... Tem até uma palavra, quinta coluna, né? Às vezes o inimigo está oculto, ele esconde atrás de uma coluna, né? Isso é muito normal hoje numa cidade grande, né?
O cara fica na moita, né? Caçando quem possa tragar. Então, muitos homicídios, esse indulto de Natal. E você vê o absurdo, né, das pessoas não prestar atenção nos cabelos brancos. E hoje eu vi a dor de um aposentado, né, que eu também sou aposentado. E a dificuldade que é você ir num banco, né, e às vezes você já está, né, mas aí tem a tal da aposentadoria da vida toda. Então às vezes o cara é um músico renomado, um compositor de mão cheia, o cara, né, é trilha sonora da vida de muita gente, né? Ah, eu converti porque uma vez eu ouvi sua música. Ah, eu não fiz aborto porque aquela música sua fala que todo amigo tem o seu lugar, todo filho tem o seu valor. Na hora que eu fui fazer aborto, eu pensei, não posso fazer aborto. Por falar em Cristo Jesus, ele vive e ele é rei, né? De um exército que ninguém vê, transformando os corações. Agora tem gente que é igual Tomé, né? O cara quer ver Jesus, quer encontrar com ele na Praça 7, tomar um café com Jesus na Praça 7. Meu irmão, a palavra de Deus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que ela está falando aí, né? Ela está falando com muita sabedoria e graça, né? E ela não é radical, ela é adoradora. Ela fala que desde os 8 aninhos, igual a Ana Paula Valadão, com 8 aninhos ela já aprendeu que as brasas vão arder continuamente no altar. O fogo jamais se apagará, né? E a verdadeira letra, a verdadeira melodia, né? Jesus é o nosso pão de cada dia. Jesus é a nossa música, é a nossa poesia. Como diria o saudoso, hoje é aniversário do Antônio Baense, né, um grande amigo do nosso mais apaixonado torcedor do Botafogo, Agnaldo Timóteo, que teria feito 80 anos, né? No dia que a minha filha fez 37, né? A Patrícia Bravanel fez 47, né? No dia do Sputnik. Aonde está o Sputnik? Lá em 1957, tinha uma banda do Roberto com Tim Maia, Erasmo Carlos. E, meu irmão, tudo na vida passa. Como diz a canção do Nelson Ned, né? Mas só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Mas para quem você está entregando o seu coração? Jesus fala assim, né? O coração fala ao coração, né? E enganoso e trapaceiro o coração, né? Quem o conhecerá? Está no livro de Jeremias, né? E Jesus derramou o seu sangue precioso, né? Na cruz do Calvário. E ali, né? Ele disse para aquele ladrão, né? Que reconheceu, né? Que era um pecador, né? Porque ele viu que Jesus era um justo, né? Aquele cenário todo lá e um outro lá amaldiçoando a Cristo, né? Ah, se você pode sair dessa cruz, por que você não sai? Mas Jesus falou, né? Para Pedro, né? Arreda de mim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, se Jesus não tivesse ido para a cruz, você que estaria na cruz, né? Então, às vezes, nós temos que ler a Bíblia com olhos de misericórdia, né? Eu estava dentro de uma UTI e o meu apelido era defunto, né? Todo mundo ria, dava boas gargalhadas. Eu lembro quando eu saí andando daquele hospital, né, igual o Augusto, né? O Augusto, em abril de 99, ele estava no necrotério, né? E eu tinha ouvido, né, uma das pessoas do hospital falar que eu ia ser um dos próximos a descer para o necrotério. A mulher chorou e gemeu e deu o último suspiro, já quase amanhecendo o dia. Então, vida e morte está no poder da língua, né? E há tipo de morte, né, que é pior do que a morte física, né? É a morte espiritual, né? É a morte espiritual. E muita gente, como diz a canção, né? Desprezam esse imenso amor, né? Céus e céus, mar e mar, oceanos sem fim, brancas nuvens. Eu louvo a Deus pela vida da Cassiane, pela vida da Aline Barros, que fez aniversário agora, dia 7 de outubro. Teve aqui no Mineirão com Camila Campos.
Camila Barros, né? Camila Campos esteve com Camila Barros na comunidade Nova Vida, e também Deus recuperou ela, tirou ela da... Ela estava lá no Mater Dei. A Ana Paula pegou um avião lá em Nova York, né? Nos Estados Unidos, e veio orar por ela aqui no Mater Dei. Muita gente falando besteira aí. A Ana Paula é uma adoradora, né? O que está acontecendo, eu vi um profeta falando, o juízo de Deus começa dentro da casa de Deus. A igreja, a chave da igreja não é do zelador, a chave da igreja não é do pastor presidente, não é do vice-presidente, não é do secretário, não é do tesoureiro. A chave da igreja, assim como a chave da sua vida, é de Cristo, né? Jesus, ele falou que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ele nos deu poder, nós somos a igreja dele. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Se você é de Cristo, meu irmão, estenda as suas mãos, né? Como diz a canção, né? Se você é de Cristo, né? Eu saí para amar você, né? Meu amigo, meu irmão. Eu saí para amar você, meu amigo, meu irmão. Fiquei muito triste, muito triste. Ele tinha acabado de cair na sexta-feira, quarto andar, um garoto. E banalizada, a vida está banalizada, né? O prédio todo olhando aquela cena triste. O Rabecão, o motorista do 67, ficou assim preocupado. Eu fiquei assim em choque, né? E eu estou desabafando porque a gente também é pai, avô, e a gente está vendo que a mediocridade, né? Nós temos que dobrar a nossa vigilância e pedir a Deus misericórdia, né? Amanhã é aniversário de Belo Horizonte, 127 anos, né? Eu tenho uma sobrinha minha que vai fazer 15 anos, né? Aonde está meus 15 anos? 1970. Tinha nascido o Maurício Torquete. Aí tinha inaugurado ali na Tereza Cristina, onde mora ali o pessoal do Prado ali, né? O comandante Ortiga estava novo, né? Ele, governador Israel Pinheiro, né? Ele é meu primo, foi chefe de gabinete lá no Palácio da Liberdade. Eu ia lá com meu pai, né? Tinha uma Velmaguete, eu era garoto. Eu achava bonito eu circular aquela praça do Velmaguete, do meu primo, né? Que vai fazer... Fez 103 anos, né? O irmão dele faz 100 anos agora no início do... Faria, né? O irmão dele faria 100 anos. Deixou quatro filhos, né? E netos. A Letícia teria feito aniversário agora. Ela nos deixou no ano passado, né? E ela foi velada, sepultada lá em Brasília, né? Meu irmão, a vida da gente é um sopro, né? Como diz aquela canção lá na Vilela, né? A vida é trem-bala, parceiro. Somos só passageiros. Ela está falando isso ali, ó. A vida cristã, ela só faz sentido se você colocar os seus ouvidos. Ouça o que o Espírito de Deus diz, né, à igreja. Que Deus abençoe Belo Horizonte nesses 127 anos, né? A minha filha vai fazer 30, a minha neta 8 aninhos, em janeiro, né? O Cruzeiro faz 104 anos. Meu primo Edson Evangelista Diniz, 70, né? Hoje o Antônio Baez está fazendo 69, meu cunhado Leco faz 69 anos, lá no litoral capixaba, né? Ele mora colado lá na casa onde é que nasceu Roberto Carlos, lá naquele 19 de abril de 1941, né? E no dia 29 de junho de 1947, o Roberto foi salvo milagrosamente. Diz que ele está fazendo uma biografia, né? Ele foi salvo milagrosamente, né? E eu louvo a Deus, né? Porque Deus livra os que estão debaixo da sentença de morte. E o filho do Roberto Faria, né? Depois da manhã, dia 14, 56 anos. O meu primo Ronald faz 56, né? E a avó da minha neta faz aniversário também amanhã, né? Não, depois da manhã, 13 dia de Santa Luzia, né? Jesus curou cegos, surdos e mudos, né?
Jesus é aquele que veio para libertar os cativos. Que Deus possa nos trazer essa libertação gloriosa. Amém.